Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo de Mateus. Então, nós estamos na passagem do nascimento de Jesus e na aula passada nós falamos sobre a reflexão, falamos sobre o que seria sonho e o que seria o anjo do Senhor e esse contato, como ele acontece. Agora, hoje nós vamos então para a fala do anjo, porque o anjo diz isso aqui para José. José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Com relação a filho de Davi, nós já estudamos quando vimos aqui em cima que o próprio Jesus também é considerado filho de Davi. Aqui também Mateus registra que ele é filho de Abraão. Sabemos que Davi representa toda essa liderança, representa um reinado de promessas, de força, de um coração voltado para Deus, e que Davi é considerado o melhor rei, que esse povo teve. Inclusive é a época vindoura, a expectativa dessa restauração do reino de Davi, porque o Messias, inclusive, é da casa de Davi, com as mesmas características. E já explicamos que essa conquista dessa terra, este avançar sobre os inimigos, no mundo íntimo de cada um de nós, representa o amor avançando diante das nossas iniquidades, das nossas imperfeições, e essa terra santa do coração que precisa ser conquistada por cada um de nós. E hoje, então, nós vamos trabalhar o não tenha medo. Medo de quê? De receber Maria, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então nós sabemos que Maria representa a intuição, a emoção, o sentimento e a confirmação de que o coração precisa prevalecer, que o amor precisa prevalecer. E José aqui representando o intelecto, a mente que investiga, que discerne. Então, só para nós relembrarmos, nós nascemos espíritos simples e ignorantes e precisamos evoluir para espíritos mais translúcidos, mais puros, mais iluminados. Então, o nosso destino é sairmos de uma região de treva, de escuridão, inclusive da própria condição perispiritual, para a condição de espíritos mais felizes, mais conscientes do seu trajeto evolutivo. Então nós temos aqui do lado esquerdo a configuração de Adão, que representa o pensamento, e nós temos também a configuração de Eva, que representa o sentimento. A mesma coisa aqui na extremidade, que nós vamos ter José, representando também o pensamento, e nós vamos ter Maria, representando também o sentimento. O caso é que pensamento e sentimento, considerados o casal Adão e Eva, são sentimentos e pensamentos que nos faz permanecer nessa condição de involução, de afastamento do divino, das leis, da compreensão e principalmente do exercício e da prática desta evolução espiritual que cada um de nós precisa alcançar. E o José e a Maria já representam um conjunto de
pensamentos e sentimentos que nos leva a uma prática na vida de consciência da presença de Deus, do que é Deus, do que nós somos, o que nos cabe fazer diante da lei dele. Então, uma vida completamente transformada e entregue para os desígnios divinos. Aqui é que entra Cristo, ou seja, o nosso papel na vida como também co-criadores, mesmo que em plano menor, do trabalho de Deus para a humanidade. Então, quando nós vamos na Bíblia, estou aqui com a minha Bíblia interlinear, e nós vamos, por exemplo, no livro de Gênesis 15, nós vamos encontrar aqui também uma passagem muito parecida com o que está acontecendo com José, né? Então vamos ver aqui. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo, o teu galardão. Eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Inclusive tem uma interação de Abraão com Deus aqui. Então a expressão não temas está sempre de uma forma mais comum direcionada da voz divina, da revelação divina para personagens que estão mais prontos para receber esta orientação divina e com esta orientação continuarem e seguirem com os propósitos que Deus estabeleceu para a vida delas. Então, aconteceu com Maria, o encontro do anjo com Maria, aconteceu com José, aconteceu com Abraão, e ao longo da Bíblia nós temos diversas passagens em que a palavra divina vem até a um personagem dando orientações. E a palavra não temas, a expressão não temas, ela é bem comum, né? Porque nós podemos mesmo, né, ter uma condição de temor, de medo de prosseguir com a missão. Logicamente que também esse temor fala do aspecto da aparição, do aspecto da presença de um ser tão iluminado para vir falar conosco e nos orientar. Ok? A palavra temor, que é estar com medo, quando nós vamos aqui nos dicionários, então é temer, mas é também reverenciar. Então, tanto serve para você estar numa condição de ter medo de algo, mas ter uma admiração. Então você tem a palavra medo e temor se confundindo entre uma atitude que te causa uma pausa e um afastamento da tua missão, e tem uma outra condição de temor, que é quando você compreende aquilo que se aproxima de você, e por você ter reverência, por ter um respeito, por ser tratado aquela proposta com admiração e não com temor, pavor e no sentido de você se diminuir, né? De você se sentir desprovido do convite à coragem para caminhar, aquilo que se aproxima de você e que você tenha uma admiração, um respeito, uma reverência, faz com que você prossiga adiante, né? Então, sobre esse aspecto, a gente pode encontrar nesse livro, O Caminho dos Justos, o link vai estar aí na descrição do vídeo, do Rabino Moshe Chaim Luzzatto, um livro muito interessante aí dos clássicos judaicos. Então, nós temos o livro aqui e nós vamos ler então um pouquinho do capítulo 2, um pouquinho do capítulo 3 e um pouquinho do capítulo 9, né? Então, qual é o conceito de precaução que os judeus, os sábios judeus nos ensinam? O conceito
de precaução indica que o homem deve ser cauteloso em suas ações e empreendimentos, isto é, que ele pondere e esteja vigilante tanto em relação a seus atos como a seus caminhos, avaliando-os de forma a não sujeitar a sua alma a perigos, e que não se conduza simplesmente por impulsos estabelecidos por hábitos, tal como um cego em total escuridão. Este é o comportamento exigido por sua inteligência. Então, nós não devemos correr riscos se de fato ali há um ambiente, uma circunstância que vai trazer um risco para nós. Por isso que nós precisamos ter cautela nas nossas ações e manter vigília. Mas como eles estão dizendo aqui, importante que usemos a inteligência e o discernimento para que esteja configurado naquela circunstância exatamente perigos para os nossos caminhos, né? E quais são, então, os aspectos da precaução? Os aspectos da precaução, aquele que quiser vigiar a si mesmo, ele deve considerar, então, dois aspectos. Então, os aspectos da precaução são dois. Quais são? Primeiro, analisar com o espírito crítico o que é o verdadeiro bem, para buscar a sua prática, e o que é o verdadeiro mal, para dele se afastar. Em segundo, deve analisar seus atos para descobrir se estão enquadrados em uma ou outra categoria, ou seja, os nossos atos estão enquadrados na categoria do verdadeiro bem ou do verdadeiro mal. Isto é válido tanto em relação a uma ação específica quanto para a generalidade do comportamento. Então, a precaução, ela, com esse espírito crítico da avaliação das circunstâncias, é de fato para que nós nos afastemos de atitudes que estejam pautadas na questão do verdadeiro mal, né? E para isso nós precisamos conhecer o que é o bem e o que é o mal. Mas se a vida nos conclama a atitudes pautadas no verdadeiro bem, é para que a gente permaneça próximo, buscando a prática das atitudes do verdadeiro bem e nos afastando apenas daquilo que está pautado no verdadeiro mal. E então, quando nós vamos à questão da presteza, porque a presteza ela vem após a precaução, né? Então, a presteza, depois da precaução, vem a presteza. A precaução no que se refere aos mandamentos negativos e a presteza aos mandamentos positivos. Então, quando você precisa se prevenir, é para que você não cometa na sua vida os mandamentos negativos. Mas a sua presteza, a sua prontidão para a ação e não para o recuo, é quando nós somos convidados aos mandamentos positivos. Porque nós temos na lei de Moisés os 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos, 3 são positivos e 7 são negativos. 7 não isso, não aquilo, não isso, não acolá. E outros 3, né, que é a questão do sábado, do amor a Deus, né? Tudo isso está já nos estudos bíblicos, são coisas comuns. Nós já sabemos entre as orientações para não fazer algo, mas especialmente chegou um momento em nossas vidas de prestar atenção naquilo que nós precisamos fazer. Quais são os mandamentos positivos? E nós temos com Jesus os mandamentos de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, e ainda tem um terceiro que ele diz para nós nos amarmos uns aos outros como ele nos amou. E ele ainda diz que aí estão, né, nesse
conjunto todas as leis e todos os profetas da antiguidade. Ou seja, a Torá inteira se resume na observação desses mandamentos. E entre os fatores que nos desviam da presteza estão o medo e o temor, né? O medo e o temor. O tipo de temor e de proteção pessoal apropriados são aqueles que advêm das elaborações da sabedoria e da inteligência. Ou seja, o sábio vê o mal e se esconde. Então veja, gente, tudo dentro do que nós já falamos aqui. O uso da sabedoria, quando você enxerga uma possibilidade de haver um mal na atitude, você se esconde do processo. Então, falando da nossa intimidade, se você já reconhece que algumas palavras, algumas reações já pode levar um mal no seu relacionamento com o outro e pode te levar à condição de ter que precisar de pedir perdão ou de reconciliação, a gente precisa se esconder, conter os nossos ânimos íntimos para que nós não verbalizemos, não externalizemos as nossas inquietações, desde que elas estejam representadas e alimentadas de um sentimento, que não é um sentimento do bem, é um sentimento que não vai fazer bem nem para a gente, nem para o outro, né? E os ingênuos vão em frente e sofrem o dano. Então, para nós sermos sábios para Deus, é preciso discernir o mal e não mais estar conivente com ele. Qual mal? É o mal, principalmente, que nós podemos tirar de dentro de nós mesmos, né? E nós seremos ingênuos se nós não soubermos trabalhar a gestão do mal dentro de nós. Então, o temor tolo é representado pelo desejo de acumular proteções sobre proteções, medos sobre medos, chegando a ponto de criar uma proteção para as suas proteções, negligenciando a Torá e o serviço divino. Então, para que nós deixemos claro que o não temas é porque nós precisamos compreender que o temor, o medo, eles são familiares, mas o discernimento, a inteligência precisa nos mostrar o uso do medo e do temor, que não é temor de tolo, mas que nos leva para o temor do sábio. O temor do tolo é aquele que nos faz não ir adiante no atendimento da Torá ou ir adiante naquilo que está pautado no verdadeiro mal. Agora, o temor do sábio é aquele que discerne e sabe que quando existe uma condição verdadeira do bem, nós precisamos trabalhar esse bem em nós e partirmos para a ação, porque senão entrará em nós uma preguiça de fazer e realizar o trabalho do progresso e da nossa evolução, né? Então nós podemos ir um pouco mais adiante quando nós vamos então no testamento kardeciano, né? Porque nós temos o kardeciano e o xavieriano. Então nós vamos aqui na Revista Espírita de 1868, em fevereiro, está aqui, e tem um texto aqui chamado As Estrelas Cairão do Céu, né? Então vamos lá. Ó, como é bela a luz do Senhor, que brilho prodigioso espalham os seus raios, Santa Sião, bem-aventurados os que estão sentados à sombra de teus tabernáculos. Ou seja, nós precisamos cada vez mais nos aproximarmos dessa Jerusalém, do céu, deste ambiente de revelações, né? Então nós temos hoje no mundo uma revelação continuada, inclusive a terceira revelação, conforme já conversamos,
através do Espiritismo. Então é a voz divina novamente se aproximando de nós, da humanidade, dizendo para nós o que nós precisamos fazer. Então o não temas que o anjo falou para José, o não temas que a voz do Senhor falou com Abraão, o não temas agora é para a humanidade inteira, através do Espiritismo, mas especialmente para aqueles que neste momento se dizem espíritas porque estudam o Espiritismo. Então nós temos um chamado do não temas. Então aqui vem os aspectos das orientações do que os homens precisam fazer, porque estão sentados à sombra dos tabernáculos, ou seja, da entrega, da renúncia e do chamamento da vida que se digna a trabalhar para o Senhor e para o divino, né? Que harmonia é comparável às esferas do Senhor, né? Um chamado para nós transferirmos verdadeiramente a nossa segurança, a nossa fortaleza para o chamado de Deus para as nossas vidas, né? Beleza incompreensível para os olhos mortais, incapazes de perceber tudo quanto não depende do domínio dos sentidos. E aí entra também o papel da intuição, certo? A aurora esplêndida de um dia novo, o Espiritismo vem iluminar os homens, ou seja, voz de Deus para a humanidade. Os clarões mais fortes já aparecem no horizonte. Os espíritos das trevas, vendo que seu império vai desmoronar, são vítimas de raivas impotentes e já põem sua última energia em complôs infernais. O anjo radioso do progresso já estende suas brancas asas coloridas. As virtudes do céu já se abalam e as estrelas caem de sua abóbada, mas transformadas em puros espíritos, que vêm, como anuncia a Escritura em linguagem figurada, proclamar sobre as ruínas do velho mundo o advento do Filho do Homem. Ou seja, chegou o momento de cada um de nós adotar o caminho de Filho do Homem. Filho do Homem no sentido de que estando na carne, seguindo a Jesus aqui, estando na matéria, que o processo da transformação do homem velho para o homem novo é uma filiação do labor, do esforço da nossa própria regeneração, né? Bem-aventurados aqueles cujos corações estão preparados para receber a semente divina. Então, vejamos, um espírito ainda em sua ignorância, que não tem acumulado experiências suficientes para compreender e discernir o momento do chamado divino para a sua vida, ele não vai conseguir ouvir, não vai conseguir estar pronto, ele não vai conseguir ser o bem-aventurado que vai conseguir ouvir a voz de Deus. Mas, se nós já estamos aqui, a caminho e mais afastados deste ser ainda mais ignorante e mais trevoso nas suas realizações, nós precisamos trabalhar em nossa mente e em nosso coração o trabalho do respeito às leis divinas e a compreensão pelo discernimento do que nos cabe fazer. Isso que o texto está dizendo para a gente aqui, né? Então, bem-aventurados aqueles cujos corações estão preparados para receber a semente divina. E por que coração? Porque é o sentimento, é Maria que precisa se fecundar e gerar um homem novo em todos nós. Então não é mais uma mente super desenvolvida, não é mais um intelectualismo, nem conhecimento da verdade, decorados, estudados, nem mestrados, nem doutorados. Não é disso. A regeneração da humanidade, o caminho que nós temos que agora buscar em nossas vidas é o sentimento do amor verdadeiro, espargindo, expandindo de nós para todos na humanidade, né? Então esses bem-aventurados recebem a semente que os Espíritos do Senhor lançam a todos os ventos do céu. Bem-aventurados que cultivam no santuário da alma as virtudes que o Cristo lhes veio ensinar
e que ainda lhes ensina pela voz dos médiuns, isto é, dos instrumentos que repetem as palavras dos Espíritos. Então, na atualidade, as revelações, os textos vindo através da mediunidade desses médiuns, né, sérios, pessoas dignas, são palavras dos bons espíritos, são palavras dos espíritos que trabalham diretamente com Jesus. Então é um não temas novamente, é uma orientação novamente para a humanidade dos anjos de Deus, para nós homens que precisamos ouvir as vozes dele, né? Então, bem-aventurados os justos, veja, José sendo justo, ele consegue ouvir a voz do anjo, porque o reino dos céus lhe pertencerá. Eis o não tema. Não temas, José. Não temas, porque o que vem através de um coração que precisa se regenerar é do Espírito Santo, né? Ó, meus amigos, continuai a marchar, eis a presteza, no caminho que vos é traçado. Não vos constituais em obstáculos à verdade que quer esclarecer o mundo. Ou seja, olha o temor que nos paralisa, diferente do temor que é a reverência ao divino, ao superior, e que é uma orientação para nós prosseguirmos, né? Então, não temas. Não temas o temor que te paralisa. Não seja tolo agora, ou seja sábio. Use o temor do sábio e saiba reconhecer na orientação divina o caminho que precisa ser percorrido. Sede propagadores zelosos e infatigáveis como os primeiros apóstolos, que não tinham teto para abrigar suas cabeças, mas que marchavam para a conquista que Jesus havia começado, continuadores do trabalho de Jesus, que marchavam sem ideia preconcebida, sem hesitação, olha novamente os textos se falando aí, que tudo sacrificavam até a última gota de sangue, a fim de que o cristianismo fosse implantado. Vós, meus amigos, não necessitais de sacrifícios tão grandes, ou seja, a era atual não é mais era dos mártires que morreram em nome do Cristo. Hoje, o martírio, a entrega da vida, está na entrega do coração, da boa vontade para o trabalho do amor diante da humanidade. E isso exige uma postura de muita renúncia, né? Não, Deus não vos pede a vossa vida na atualidade, mas o vosso coração, a vossa boa vontade. Sede, pois, zelosos e marchai unidos e confiantes, repetindo a palavra divina. Meu Pai, que seja feita a vossa vontade e não a minha. Né? Nós vamos então a um outro texto, no livro Trevo de Ideias, agora do Testamento Xavieriano, na letra T, Trevo de Ideias, o capítulo 6. Não temas, é o Espírito Emmanuel. Dar é receber. Morrer é reviver. Auxílio é crescimento. Então veja, através de uma doação se recebe. Através de uma morte se vive. Através de um auxílio se cresce. Não procures reter os dons. Ou seja, não procura não ter prontidão na ação que o Senhor te confiou. Confiou por quê? Porque nós estamos aqui estudando esse texto e estamos ouvindo a voz do Emmanuel, como ouvimos a voz dos Espíritos na Revista Espírita, como José ouviu a voz do anjo, como Abrão ouviu a voz do Senhor. Então, ler esse texto, estar estudando Mateus à luz do Espiritismo, é ouvir novamente a voz do Senhor e receber algo em confiança, né? A fim de que não sofras o desastre da estagnação. Não é hora de seguir adiante. O poço fechado é cova de vermes. A enxada que se distancia do serviço é vítima da ferrugem. A semente que foge à luz
desaparece nas profundezas do solo. O ouro escondido, com receio do progresso, é o purgatório da avareza. Necessário saber auxiliar para sermos naturalmente auxiliados. Quase sempre é perdendo para a existência efêmera que lucramos para o espírito imperecível. Grande desafio para todos nós. Coragem, sem temor de transformar parâmetros materiais para sustentabilidade espiritual. Sacrificando-nos, encontramos a própria elevação. Estejamos certos de que o esforço e o suor aparecem na base dos mínimos setores da civilização, e o mundo, em verdade, somente persevera através do cérebro, dos braços e das palavras daqueles que elegeram o ideal de servir por norma de ação comum na romagem da terra para o céu. Então, não temas nem o sofrimento, nem a dificuldade, nem o desengano, nem a sombra. Recorda que a cruz do Cristo era condenação e morte no dia do Calvário, mas, logo depois, em breves horas, converteu-se em libertação e triunfo para o mundo inteiro. Nós podemos também ir a um último texto, no livro Fonte Viva, também Espírito Emmanuel, capítulo 14. Indagação oportuna. Está no livro de Atos, capítulo 19, versículo 2. A pergunta é: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Por quê, pessoal? Nós sabemos que é para José não ter receio, receber a intuição, receber o amor, né, nesse casamento que precisa ser concretizado, mas o que foi gerado é do Espírito Santo. Isso é o motivo para não temer. Então, o caminho da santificação, o caminho do entendimento da força espiritual em nossas vidas precisa nos conclamar a essa presteza em nossa ação. Por isso que a pergunta do texto quer nos lembrar se nossa crença está pautada no espírito de santificação, né? Então a pergunta apostólica vibra ainda. A pergunta feita há 2000 anos atrás nos atinge hoje, em todas as direções, com maior oportunidade nos círculos do cristianismo. Em toda parte há pessoas que começam a crer e que já creem nas mais variadas situações. Aqui, alguém aceita aparentemente o Evangelho para ser agradável às relações sociais. Ali, um indagador procura o campo da fé, tentando acertar problemas intelectuais que considera importantes. Além, um enfermo recebe o socorro da caridade e se declara seguidor da Boa Nova, guiando-se pelas impressões de alívio físico. Amanhã, todavia, ressurgem tão insatisfeitos e tão desesperados quanto antes. Ou seja, quem aceita aparentemente, quem procura uma indagação para responder problemas intelectuais, quem apenas procura uma cura, amanhã ressurge insatisfeito e desesperado quanto antes desse primeiro contato, né? Então, nos arraiais do Espiritismo, tais fenômenos são frequentes. Encontramos grande número de companheiros que se afirmam pessoas de fé, por haverem identificado a sobrevivência de algum parente encarnado, porque se livraram
de alguma dor de cabeça ou porque obtiveram solução para certos problemas da luta material. Contudo, amanhã prosseguem duvidando de amigos espirituais e de médios respeitáveis, acolhem novas enfermidades ou se perdem através de novos labirintos do aprendizado humano. A interrogação de Paulo continua cheia de atualidade. Que espécie de espírito recebemos no ato de crer na orientação de Jesus? O da fascinação? O da indolência? O da pesquisa inútil? O da reprovação sistemática às experiências dos outros? Se não abrigamos o espírito de santificação que nos melhore e nos renove para o Cristo, a nossa fé representa frágil candeia, suscetível de apagar-se ao primeiro golpe de vento. Então, meus irmãos, esse foi o estudo de hoje. O não temor, que significa prudência com relação a atitudes que levam a realizações pautadas em distanciamento da lei divina, mas presteza, atenção, vigilância, reverência ao chamado do amor e da espiritualidade maior. Até o próximo estudo.